Ele da velha Campininha tem umas coisas que eu não falo. Tudo isso começou no velho campo do Galo. E a moçada de Campinas tinha uma velha transação: ajudar no Pedro Gomes e torcer pelo Dragão. Primeiro vieram os homens de caminhão. Aí depois vieram as crianças com as mulheres. E nós chegamos aqui no fim do ano, estava um tiroteio danado. A minha avó quis voltar, porque estava dando tiro de revólver, que queria, não, aqui é terra de bandido, queria voltar. Aí acomodou, aí ela queria morar em Campinas. Lá tinha igreja, aquela coisa, então nós fomos morar em Campinas. E isso foi em 1938, né? Então nós tivemos acomodação aqui. Primeiro fizemos uma casa de tábua, e aí o meu avô fez uma casa de tábua, e fomos morar na casa de tábua. E começamos, os meninos entraram na escola, e então nós começamos em 1938, no último dia 38, então já foi em 39. Sou moradora de Campinas há mais de 50 anos, vivo aqui, constituí a minha família aqui, me casei aqui. E Campinas para mim é tudo, como para todos que moram aqui, são mais ou menos da mesma forma, nascidos e crescidos aqui, né? Nós somos herdeiros, somos pessoas, nossos avós vieram para cá, nossas mães vieram para cá, todas estudaram nos colégios que tinham aqui em Campinas. Campinas foi o primeiro bairro aqui em Goiânia, então Campinas para mim é um bairro que eu sinto muito orgulho. Minha história em Campinas resume a muita alegria por ter participado aqui de quase tudo em Campinas. Eu lembro de criança, a gente jogava futebol na rua porque quase não tinha carro. A gente andava de bicicleta também em Campinas inteira, rodava em Campinas inteira de bicicleta. Às vezes eu pegava a bicicleta da panificadora que meu pai fundou em 1975, Pão Quentão. A gente andava na cargueira que fazia as entregas de pão. A gente andava o dia inteiro. Eu mudei aqui para o bairro de Campinas em 1971 e logo comecei a frequentar aqui junto com a minha mãe ainda viva. A gente começou a frequentar, meus irmãos, porque eu moro muito próximo aqui da Basílica. E a gente começou a participar aqui e foi onde eu conheci a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E desde então eu nunca mais deixei de participar dessa paróquia. Sou ministra da Eucaristia há muitos anos, participo da leitura, dos leitores e animadores aqui da Basílica. Então a minha vida é dedicada totalmente a essa paróquia aqui, onde eu conquistei muita coisa boa na minha vida. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, ela surgiu há mais de 170 anos. Foi doado um terreno aqui nas imediações de Campinas, hoje Campinas, né? Antes era Vila Nossa Senhora da Conceição. E a partir dessa doação de fazendeiros, criou-se uma vila que se deu o nome de Nossa Senhora da Conceição e foi construída essa igreja. E há 125 anos chegou aqui em Campinas os padres redentoristas, logo em seguida as irmãs do Colégio Santa Clara, as irmãs franciscanas da Ação Pastoral. E é onde estão até hoje, os redentoristas tomando conta aqui da paróquia e as irmãs do Colégio Santa Clara. E com relação à Igreja Matriz de Campinas, tem outra tradição também, que tem a novena toda terça-feira. Toda terça-feira tem a novena de 1 em 1 hora, das 6 da manhã até 9 horas da noite. E é lotar todas as missas. Agora com a pandemia deu uma diminuída, mas é uma tradição de Campinas também de mais de 50 anos. Terça-feira, a novena o dia inteiro. Bom, a minha história no Atlético diz respeito à minha infância no bairro de Campinas. Eu nasci no bairro de Campinas e
Meu pai é atleticano, então sempre me inspirou muito. E quando pequeno, minha mãe me matriculou na escolinha de futebol do Atlético, aqui no estádio Antônio Ascioli. Então tudo isso me marcou muito. Então a minha história com o Atlético é uma história de identidade a partir de relações familiares e de um local de moradia e de convivência. O Atlético e o bairro de Campinas, eles constituem uma unidade histórica. O Atlético surge enquanto uma expressão da necessidade da comunidade de Campinas, que era uma cidade antes de Goiânia, da necessidade dessa comunidade ter um clube que a representasse. Então Campinas sempre teve mais cinemas do que Goiânia, Campinas sempre teve mais locais de lazer do que Goiânia, e Campinas precisava ter o seu clube. E aí que o Atlético surge enquanto expressão dessa comunidade. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Eu ouvi um barulho de futebol e falei, isso é futebol. Aí fui lá, cheguei lá no campo do Atlético e estava parado o jogo contra Anápolis. Quem apitava a partida era o professor Venerando Freitas Borges, que era prefeito. Aí eu soube que estava faltando o goleiro. Aí era o Parateca que era o técnico. Eu falei, moço, eu sou goleiro. Ele falou, de onde é que você veio, menina? Eu vim de São Paulo. Eu falei, então Paulistinha vai jogar no gol aqui. E fazendo Paulistinha para todos os lados. Eu fui até o bazar, eu abri uma loja, fiz o nome Bazar Paulistinha. Foi uma facada no coração do campineiro a possibilidade real que foi a destruição do estádio Antônio Ascioli. Entre ali os anos de 99 até 2001, foi vendido para um grupo de construtoras, as 7 maiores construtoras do país. Fez-se um negócio de colocar abaixo o estádio e levantar-se aqui um shopping center. Só que a gente de Campinas lutou muito para que o estádio voltasse e fizemos inúmeras reuniões, festas, fizemos rifas, venda de camiseta, com o intuito de arrecadar dinheiro para isso, mas não só para isso, porque o dinheiro era muito pouco para uma construção muito grande. Era mais no sentido de mobilizar Campinas para que fosse realizado o estádio Antônio Ascioli de novo. Então, foi uma luta que começou pequena, com poucas pessoas, e depois foi crescendo, e que muita gente aderiu e fizemos um jogo com o estádio totalmente destruído, lá no estádio Antônio Ascioli, que foi o marco da renovação, porque com esse jogo, com o estádio destruído, não tinha jeito nem de assistir direito o jogo, deu 2.700 pagantes, 2.700 pessoas. Aí com isso a diretoria viu que o estádio era viável, o técnico falou que se o Atlético jogasse lá no estádio Antônio Ascioli, o time subiria de divisão. Então tudo isso fez com que a diretoria empolgasse novamente e ressurgisse para reconstruir o estádio. E devido à pressão popular, não foi derrubado o estádio Antônio Ascioli. Depois dessa proposta de fazer daqui um shopping, voltou em 2010, voltou em 2015, mas nunca a força da grana venceu a força da comunidade de Campinas. Esse é um orgulho que eu tenho como campineiro, de que a comunidade aqui não deixou esse estádio acabar. Mas o que é ser campineiro no dia de hoje? Por que torcer para o Atlético é uma forma de continuar sendo campineiro? Porque o comércio tomou conta daqui, a densidade populacional diminuiu. Mas, quando você vem no jogo do Atlético, você se sente campineiro novamente. Então, mesmo quem nunca morou aqui, por torcer pelo Atlético, por vir 1 ou 2 vezes na semana no estádio Antônio Ascioli, ele pode dizer que ele é campineiro.
eu tinha um primo que se chama Dino Bolognese. E ele, então, comprava, rematava em Santos, na alfândega, e ele mandava para mim vender aqui. Então nós ficamos sócios, aí criamos o Bazar Paulistinha, e meu nome de Paulistinha, essa coisa. Ele criou o nome de Bazar Paulistinha por isso. Todos, a única loja que eu me lembro que, pelo menos, que eu me lembro em Goiânia, aqui em Campinas era a Paulistinha, não sei se lá no centro já tinha os sebos, mas aqui todo mundo comprava, era de disco, era a Paulistinha, do senhor Mariano e Hortêncio. E eu fui o maior freguês do interior do país. Cheguei a ser o maior comprador de disco do interior do país. E abri várias filiais e fui tomando conta do comércio. Vários concorrentes vieram aqui e eu acabei com eles. Então a minha vida foi dura e foi divertida também. E tudo era Campinas, sabe? Então todas as coisas que tinha era Campinas. E as pessoas pobres e tal, ia tudo para Campinas. E lá que era o comércio que sustentava tudo. O Mercado de Campinas, ele foi inaugurado em 1958, né? E era um mercado de hortifruti granjeiro. Não era um mercado como hoje, que é um mini shopping center, né? Com lojas de tecidos, sapatarias, vendas de confecção, enfim. Então, em 2008, o prefeito Iris Rezende fez uma grande reforma com o apoio de todos os comerciantes, né? E ficou hoje transformado em salas comerciais, estilo shopping center, né? São 84 lojistas e é um mercado municipal muito antigo, um dos mais antigos de Goiânia, até porque a cidade de Goiânia começou aqui no setor Campinas, né? E é um mercado potencialmente importante para a região. Concentra muitas pessoas, né? É um ponto comercial que está entre a 24 de outubro, que é uma avenida muito comercial, como a Avenida Anhanguera. Então, com isso, o fluxo de pessoas aqui no Mercado de Campinas é muito grande e tem o atrativo, né, de restaurantes populares, restaurantes e lanchonetes, e isso acaba trazendo um público muito qualificado aqui para a nossa região. Porque o que você imaginar de querer de produto, você consegue aqui. Tem lojas muito tradicionais, né? Como a Sala 19, que sempre teve produtos de panela, conserto de panela, troco de cabo de panela, enfim, são produtos que você encontra normalmente e a procura é muito grande, né? Porque as pessoas sabem que aqui no Mercado de Campinas você encontra esse tipo de produto. Eu acredito que outras lojas, por exemplo, o Inácio, né? Que é um restaurante, lanchonete muito tradicional, já de mais de 35 anos, né? Todo mundo fala no pastel do Inácio. Ah, eu vou lá em Campinas, vou no Mercado de Campinas para comer o pastel do Inácio. Ou então, vou ao Mercado de Campinas para comprar uma panela, consertar uma panela. Vou ao Mercado de Campinas para comprar um chá, uma erva para fazer um chá, remédios naturais, né? Campinas virou o celeiro de compras do goianiense, não só do goianiense, as pessoas que vêm do interior do estado também passam em Campinas e fazem compras aqui. Então aqui é um lugar que cresceu muito. O que é Campinas? Campinas é Campinas, é a Campininha, é a Champ City Chicago, é a Campininha das Flores, é tudo, é amor, é paixão, é vivência, é vida, é tudo que a gente pode ter do bairro que a gente mora, né? Eu cheguei lá com 15 anos, então foi o Eldorado meu. Com 15 anos, eu relacionei com todo mundo. No outro dia eu já estava no Atlético jogando futebol, já era goleiro do Atlético e
Então, Campinas foi meu Eldorado. Foi o Eldorado que eu encontrei, né, depois dos 15 anos de vida. Jackson City, Chicago, Campinas. É uma cidade diferente. Jackson City, Chicago, Campinas, todo mundo é gente. Em Chicago, Campininha, na adega do Gaúcho e na sinuca do Barrinha. Por lá eu conheci um cara que só vai de caracu. É careta pra caramba e bunda mole pra chuchu.